Olá, eu sou o Padre Beto e começa mais um Humanidade Livre, um programa que tem o apoio cultural da Alimentos Mesani. Mesani você conhece, é qualidade, é tradição, você sabe que coloca na mesa, então confira aí as novidades da Mesani no seu site www.mesani.com.br. E Humanidade Livre é um programa que você participa. Você constrói comigo esse espaço chamado Humanidade Livre, através das suas perguntas. Então você entra lá na minha página, Padre Beto Bauru, a página no Facebook, e você pode curtir a página, seguir a página e lançar os seus questionamentos, as suas perguntas, enfim, temas que você acha interessante a gente abordar no Humanidade Livre. Se você quiser assistir os outros programas que já foram exibidos aqui, é só também entrar na minha página no Facebook, Padre Beto Bauru, ou na página da TVC Bauru no Facebook. Eu já tenho aqui a participação do Francisco Maxson, e ele diz assim: já está liberado padre casar? Olha, na Igreja Católica não, na Igreja Humanidade Livre sim. Na Igreja Humanidade Livre o padre pode ser casado ou não casado. Inclusive pode ser mulheres podem ser padres, não é? Sacerdotisas. Então nós não temos essas regras do celibato ou então a exclusão de mulheres no ministério sacerdotal. Não, nós temos a inclusão de mulheres no ministério sacerdotal e nós queremos ter naturalmente padres casados e não casados. Não é? Eu acho que isso é que faz com que o ser humano esteja integralmente no ministério sacerdotal. Tá bom, Francisco? Um grande abraço para você. Michele Aparecida Fragoso Ribeiro está aqui conosco. O Francisco Maxson, mais uma vez. Padre, ultimamente ando com início de depressão, mas estou em tratamento. Isso que é importante, é estar em tratamento, tá? Ainda bem que você começou esse tratamento no início da sua depressão. Isso é que é legal. Mas é importante a gente fazer o tratamento. E fazer o tratamento com uma psiquiatra, ou então um psicólogo, não é? Apesar que depressão, eu acho que a psiquiatria é melhor, é o caso, não é? E a gente tem que perder aquela noção de que é vergonhoso ir ao psiquiatra. Isso é absurdo. O psiquiatra é um profissional que vai trabalhar com a nossa mente, não é? A turma ainda tem aquela noção de que quem vai ao psiquiatra é louco, não é? Não é isso não. O psiquiatra trabalha com a nossa mente, não é? E nós podemos ter problemas com a nossa mente. E então é bom ir a um psiquiatra, não é? Como também é bom fazer terapia. Tem também gente com a noção de que fazer terapia é coisa de doido, é coisa de louco, é coisa de pessoa desequilibrada. Não. Qualquer um, em qualquer momento da sua vida, deve fazer uma boa terapia para poder se autoconhecer melhor e aí tomar as escolhas certas ou mais certas na sua vida, tá? Francisco, então, um grande abraço para você, que você tenha melhoras na sua depressão. Rosemaria Correia, boa noite, seja bem-vinda. Henrique Tomasi está aqui também conosco. O Francisco Maxson, ele diz: em outubro já é minha ordenação sacerdotal. Que bom, parabéns, tá? Que você possa fazer uma missão, a missão de transmitir a mensagem do amor de Jesus Cristo. Lembrando que Jesus Cristo pregou unicamente duas coisas: a construção do reino de Deus aqui e agora, não é? E reino de Deus é um reino onde todos tenham vida e vida em abundância. Tá aí o grande desafio de fazer isso no Brasil, não é? E ele pregou a construção desse reino através da prática do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é o único mandamento que Jesus deixou para nós todos. Não é? Então exerça isso na sua vocação, no seu ministério sacerdotal. Não é? Rui Miranda Cerqueira, seja bem-vindo. E ele escreve o seguinte: pensando aqui sobre qual seria uma religião oficial do Brasil, concluí que a Umbanda está mais indicada. E a mistura do xamanismo, cristianismo e o candomblé africano seria a religião do místico. O que você acha? Bom, você está certo em dizer que
A Umbanda, ela é uma religião brasileira, não é? Ela é a primeira religião brasileira, não é? Que foi criada aqui no Brasil, não é? Agora, eu não sei se essa mistura, né, de xamanismo, cristianismo, umbandismo, o candomblé africano seria a formação de uma religião nova, né? Lembremos que a Umbanda não é candomblé, tá? Há diferenças entre as duas religiões. A Umbanda é exclusivamente brasileira. O candomblé já tem origens africanas e tem as suas diferenças. Eu não sei como faria essa união. Agora, eu me atrevo a dizer que a Humanidade Livre é uma religião nova que está surgindo aqui no Brasil e que também é uma religião exclusivamente brasileira. Não é? Por quê? Porque nós só temos uma crença, só temos um dogma de fé, que é a verdade de que existe um ser superior que quer que todos tenham vida e vida em abundância. Agora, o ser humano na Humanidade Livre é livre para crer, não é? Então, há reencarnacionistas na Humanidade Livre, há pessoas que não acreditam na vida pós-morte na Humanidade Livre, há pessoas que acreditam na ressurreição ou somente numa ida para uma dimensão superior na Humanidade Livre, e isso para nós não tem importância, não é? O que é importante para nós é a luta para a construção de uma realidade melhor para todos e a vivência do amor, não é? Nós não temos regras morais também, cada um segue a sua vida com responsabilidade, na liberdade de ser, não é? Então, é uma religião que é muito simples, mas é uma religião que vai à essência, não é? Se entrar, nós não só pregamos Jesus Cristo, né? Por enquanto nós pregamos Jesus Cristo, o que o Cristo pregou, mas se entrar um budista na Humanidade Livre, ele vai pregar Buda, não é? Ele vai pregar os ensinamentos de Buda. Então, a Humanidade Livre, ela é uma religião essencialmente, ela não se encaixa nas igrejas evangélicas nem nas igrejas católicas, não é? É uma proposta nova de religião, não é? Marcos Vinícius Santos. Aliás, você pode mandar os seus questionamentos aí, as suas perguntas, os temas que vocês acham interessantes, na minha página, Padre Beto Bauru. Vai lá na minha página, no Facebook, e curta a página e coloque aí os seus questionamentos, tá legal? O Marcos Vinícius Santos, o senhor considera os adventistas como uma seita? Olha, seria um desrespeito frente aos adventistas dizer que eles são uma seita. Não, porque essa diferenciação entre religião e seita, não é? Eu acho que o Cristo foi muito claro, né? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, né? Pronto, isso é uma religião. Eu poderia dizer de qualquer religião isso, né? E por que essa classificação de religião e seita? Isso é uma tendência de determinadas religiões, não é? De quererem se impor a outras religiões, não é? Ou seja, uma tendência autoritária de certas religiões dizer, as outras são seitas, não é? Não, por que são seitas? Porque tem números menores ou porque tem uma crença diferente? Por que seria seita? Não, eu acredito que toda pessoa, todo grupo que tem uma crença religiosa é uma religião, ou forma uma religião. A religião, ela é a forma coletiva, não é, de viver a transcendência no mundo, não é? Há religiões que se denominam religiões ou igrejas, não é? Mas não são religiões, não são igrejas. Por quê? Porque não levam o ser humano a transcender, não levam o ser humano a ser melhor nesse nosso mundo. A essência da religião é isso. Eu, através do amor, me tornar uma pessoa melhor nesse mundo. Se a religião não cumpre esse papel, ela não está sendo religião, tá? Agora, dividir em seitas, em religiões, eu acho que isso é uma pretensão, é uma arrogância muito grande de quem faz essa divisão, dizendo, bom, a minha religião é religião, a religião do outro é uma seita. Não é? Major Mariá, boa noite, seja bem-vinda. Elza Ângelo da Costa Perim, seja bem-vinda também. Maria Pacosta, também seja bem-vinda. Bruno
Alessio Roveri, ele me pergunta o seguinte: qual a diferença entre o catolicismo e o protestantismo, sob o enfoque de Platão e Aristóteles? Eu já ouvi essa diferença, mas não captei. Obrigado. Puxa vida, é um tema bastante difícil, viu? Tentar analisar o catolicismo e o protestantismo sob o enfoque de Platão e Aristóteles, não é? Eu diria que tanto o catolicismo como o protestantismo tem um pouco de Platão e tem um pouco de Aristóteles também, tá? Tanto um como o outro. O catolicismo com o protestantismo vai ter muito de Platão. Por quê? Porque eles vão ficar pregando metafísicas, né? Ou seja, realidades que não estão aqui, não é? Realidades que não pertencem à nossa realidade, não é? Como o céu, o inferno, enfim, realidades do pós-morte, né? Um Deus que nos vigia, enfim. Essa visão metafísica é uma visão puramente platônica, né? E a divisão também do ser humano em alma e espírito, alma e corpo, né? Essa divisão é a divisão platônica, o mundo das ideias e o mundo do físico, não é? Mas também tem um pouco de Aristóteles aqui, não é? Ou seja, eu realizo as coisas de fato, não é? Eu sou um ser que deve transcender e me tornar um ser melhor, não é? E então há uma linha vertical tanto no catolicismo como no protestantismo que acredita numa metafísica. Então aqui nós temos um pouco de Platão, e há também a linha horizontal do catolicismo e do protestantismo, que é o amor ao próximo, que é eu me tornar uma pessoa melhor, eu transcender nesse mundo real que nós estamos, não é? Eu tenho a potência de ser, não é? Nesse nosso mundo, tá? Mais ou menos eu faria por aí, não é? Quero mandar um abraço para o Francisco Maxson, que é de Rondônia. Aliás, mandem o local que vocês estão, é muito bacana isso, não é? Saber o quanto a gente está atingindo. Então o Francisco Maxson é de Porto Velho, Rondônia. Henrique Tomasi, gostaria também de saber seu ponto de vista sobre as cruzadas. Bom, uma coisa horrível, né? É uma história muito triste. Um determinado papa, não é? Ele motivou as cruzadas, não é? Para a reconquista de Jerusalém, não é? E isso levou à morte de muitas pessoas, né? Não somente pessoas que estavam em Jerusalém, mas também dos próprios cruzados, né? Não vamos esquecer que teve uma cruzada de crianças, não é? Imagine crianças que saem da Europa, não é? E vão sendo sequestradas durante o caminho, vão sendo mortas pelo caminho e acabam nem chegando ao seu objetivo, não é? Que é resgatar Jerusalém, o que seria absurdo mesmo, não é? Então foi uma atitude de mobilizar a Europa e de unir a Europa através de um único ideal, mas de uma forma que só gerou sangue, não é? Então, que religião é essa, né? Que religião que mobiliza pessoas para conquistar uma terra, para conquistar uma cidade e matar outras pessoas, não é? Então isso não tem nada a ver com amor ao próximo, não tem nada a ver com o que o Cristo pregou. O Cristo pregou uma coisa tão simples, não? Ele pregou uma coisa que não tem nada a ver com poder, que não tem nada a ver com armas, que não tem nada a ver com violência. Tem a ver com paz, tem a ver com amor, tem a ver com harmonia, tem a ver com um mundo onde todos tenham vida e vida em abundância. Luiz Santos, me explique sobre agora não deu para visualizar aqui, viu, Luiz Santos? Coloque de novo a sua pergunta, porque eu não consigo visualizar aqui. Marcos Vinícius Santos, o que você acha do Chico Xavier? Bom, eu acho uma pessoa iluminada, né? Uma pessoa que escreveu textos magníficos, né? Lindíssimos, e que vale a pena ser lido, não é? Ele foi um espírita, acreditava na reencarnação e tentou ajudar muitas pessoas através do seu dom mediúnico, não é? Então é uma pessoa que fez caridade na sua vida inteira,
não é? E então tem o seu valor, né? É uma pessoa iluminada, é um santo que passou por aqui. Marcos Leandro Rosa, seja bem-vindo. Qual a sua opinião sobre o trabalho e o apostolado de Dom Helder Câmara? Bom, a minha opinião é que esse foi outro santo que passou por aqui, né? O seu trabalho foi espetacular, né? Foi um trabalho de denúncia, né, da miséria que existe nesse país, da desigualdade que existe nesse país, também da desigualdade, da falta de liberdade que existia na ditadura militar. E a gente tem que admitir que Dom Helder foi injustiçado pelo Vaticano, né? Porque chega um determinado momento que o Vaticano proíbe as viagens internacionais de Dom Helder Câmara, e Dom Helder não pode mais viajar à Europa. Ele era um ser assim muito bem recebido nos países europeus e principalmente entre os jovens, não é? Ele era um ser carismático assim que atraía a atenção dos jovens europeus e fazia as denúncias que ele tinha que fazer como um bom profeta, não é? E o Vaticano comete a injustiça de proibir as viagens de Dom Helder Câmara por vaidade, né? Pura vaidade, porque ele estava realmente se tornando um grande líder internacional, como ele se tornou mesmo, né? Um grande líder internacional. Mas, infelizmente, parece que na Igreja Católica, ao contrário de outros lugares, como empresas, por exemplo, quem se desponta, a instituição tenta abafar, tenta não dar valor, tenta reprimir e assim por diante, não é? Júnior Rodrigues, seja bem-vindo também. Todo mundo, sem exceção, deve fazer psicanálise, eu também acho. Pois é uma experiência única, singular e deliciosa. Nunca vi algo parecido. Concordo plenamente com você, Júnior. Deve fazer psicanálise, deve fazer uma terapia. Acho que todo mundo deve passar por essa experiência, não é? E aqui não tem faixa de idade, tá? Michele Simão Biazin. Padre, o senhor, primeiro seja bem-vinda, né? O senhor já teve vivência com fenômenos espíritas? O que pensa a respeito? O que a Bíblia fala? Bom, a Bíblia não pode falar nada. Por quê? Porque o Espiritismo não está ainda no mundo, né? A Bíblia foi escrita muito antes do Espiritismo, tá? Então, se a Bíblia falar alguma coisa de falar com espíritos ou com mortos, né, pode ter certeza que é algo do Antigo Testamento, ou mesmo das cartas de Paulo, não tenho certeza, mas e aí nós podemos ignorar, porque nem tudo que está na Bíblia é realmente palavra de Deus, tá? Nós temos superstições muito grandes na Bíblia, nós temos concepções errôneas na Bíblia. Eu não tive assim experiência, eu tive uma experiência, teve um espírita muito famoso aqui em Bauru, e que foi também um santo que passou aqui entre nós, não é? Que só fez caridade, a caridade a vida inteira, não é? E ele me convidou para conhecê-lo. Eu não conhecia pessoalmente. E era uma pessoa que fazia caridade e sem aparecer em jornal, né? sem aparecer na mídia. E eu fui conhecê-lo, nós batemos um papo, ele já está bastante idoso, e aí ele me convidou para uma sessão espírita, onde uma médium recebeu primeiro um espírito que vinha aqui na Terra só para abençoá-lo. Então eu percebi que o passe dela era bem gelado mesmo, né? E depois alguém me contou que esse espírito ele vem de um planeta distante, ele não gosta de vir à Terra, não é? E ele veio uma vez quando o Paiva, esse é o nome do espírito, o Paiva estava muito doente, ele salvou o Paiva. E desde então ele vem regularmente, ou ele vinha, né, porque o Paiva já faleceu, ele vinha regularmente abençoar o Paiva. Então primeiro ela recebeu essa entidade, o passe foi em silêncio, ela não disse nada, e realmente era gelado, né? As mãos dela estavam geladas. Depois ela recebeu o espírito, a entidade que ela geralmente recebia, e aí ela conversava com as pessoas que estavam ali presentes, e para mim ela não disse nada, o Paiva também não,
mas as mãos dela já estavam quentes, não é? Então houve uma diferença. Essa é uma das experiências que eu tive. Agora, eu tive muitas experiências com cartomantes, não é? Durante a minha vida de padre. Quando eu fazia uma viagem, eu sempre procurava uma cartomante ou um jogador de tarô e tudo mais, né? Tem um jogador de tarô aqui em Bauru, que é muito famoso pelo Brasil inteiro, que previu a minha excomunhão um ano antes. Eu estive nele e ele recebe uma entidade, inclusive ele escreve no papel primeiro, ele pergunta primeiro para você quer saber tudo ou só as coisas boas? Não é? E eu sempre respondi, quero saber tudo, e ele então disse, olha, 2 superiores vão chamar você para uma reunião, vão colocar você no ultimato, não é? E você vai ter que decidir. Dependendo da sua decisão, você está fora da igreja. Dependendo da sua decisão, você vai ficar na igreja, não é? E aí ele ouviu um pouco a entidade dele perguntando, aí ele disse assim, a minha entidade está perguntando se esse checkmate, esse ultimato, se ele for contra a sua consciência, você cede para ficar na igreja? Aí eu disse, não, eu não vou contra a minha consciência. E foi exatamente o que aconteceu depois de um ano. Depois de um ano, eu estava reunido com o bispo de Bauru e com o vigário geral, quer dizer, 2 superiores, que colocaram um ultimato para mim. Não é? Ou eu tirava tudo da internet que eu tinha dito e pedia perdão, ou então eles iam aplicar o direito canônico. Quer dizer, era um ultimato e que envolvia a minha consciência. Por quê? Porque as entrevistas que eu dei pela internet, os vídeos que eu fiz, criticando a moral sexual da igreja, foram de consciência plena. Aquilo que eu penso. Quer dizer, o meu perdão seria falso. Não é? Então, por isso que já nessa reunião mesmo eu já disse, olha, eu não posso pedir perdão. Porque eu posso até tirar o material da internet, mas pedir perdão eu não posso, porque esse perdão vai ser falso. Isso vai contra a minha consciência. Não é? Isso exatamente o que eu penso. Não é? Então, ele previu. Não é? Uma vez eu tive também uma cartomante em Águas de São Pedro, e eu era um padre assim que celebrava a missa para 1.200 pessoas. Não é? E ela começou a jogar o tarô, aí ela falou assim, olha, o que você faz na vida? Aí eu disse, eu sou professor. Não menti, porque eu era professor mesmo. Né? Aí ela deu uma risadinha e falou assim, não, só professor você não é. Você faz alguma coisa que mexe com muita gente, mas muita gente mesmo. Aí ela falou, você não precisa falar para mim não, né, o que você faz. Aí ela jogou novamente, ela falou assim, olha, você tem 2 protetores que te acompanham e te protegem. Um é um avô seu. Aí eu falei para ela, bom, isso faz sentido, porque um avô meu foi meu padrinho de batismo quando eu nasci, ele foi meu padrinho de batismo, e um mês depois do batizado, ele veio a falecer. Então tem sentido dele me acompanhar. Aí ela disse para mim, mas o outro é uma criança. Teus pais tiveram tua mãe teve uma gravidez e essa gravidez não chegou ao seu final. Ela teve um aborto. Aí ela perguntou para mim, seus pais nunca te disseram isso? Eu disse não. E realmente eu não havia pensado, porque a diferença, eu tenho um irmão, um único irmão, e a diferença entre meu irmão e eu é de 5 anos. Então primeiro veio meu irmão, depois veio essa tentativa e depois eu. E eu nunca tinha pensado nessa distância de 5 anos, né? Por que essa distância? E meus pais eram vivos ainda. E eu cheguei em casa então, cheguei na casa dos meus pais e perguntei para eles, para minha mãe, ô mãe, a senhora teve um aborto, né? Aí ela disse, pô, seu pai foi te falar? Então, são experiências muito interessantes que eu tive, eu podia narrar outras aqui, que tem outras perguntas aqui também, que me faz ter uma humildade muito grande diante de pessoas que têm um poder mediúnico, diante de pessoas que recebem entidades e assim por diante. Quer dizer, eu me calo diante desses fenômenos porque eu tive experiências muito interessantes e verídicas, não é? Em relação a essa comunicação com o mundo paralelo, ou com os mortos, enfim, com aquilo que vocês quiserem chamar. Margarida Gomes, seja bem-vinda. Fábio Mito também. Pergunta, qual a verdadeira razão de padre não casar na Igreja Católica? Não é? A verdadeira razão é a questão econômica.
Não existe outra razão. Tá? Depois se criou uma teologia em cima, uma explicação. Não, o padre ele fica exclusivo para a comunidade, ele deve se dedicar exclusivamente a Deus e à comunidade. Isso é balela. Eu fui padre por 15 anos na Igreja Católica e eu sei muito bem que os padres não ficam exclusivamente para a comunidade. Ninguém vive assim, tá? Ninguém fica saudável vivendo assim. Você precisa de momentos para você mesmo, você não pode estar exclusivamente para a comunidade. A questão foi puramente econômica. Por quê? Porque se o padre tem família e ele tem bens, esses bens vão passar para a família e não para a igreja. Essa é a questão. É uma questão de sucessão. É uma questão de... o padre tem bens, tem dinheiro, não é? E se ele tem bens, tem dinheiro e ele é celibatário, e esses bens vão para a igreja. Não é? Senão, esse dinheiro ou esses bens vão ficar para a família. Então, é uma questão puramente econômica e não espiritual. Tá? Deixa eu ver mais aqui. Bruno Alessio Roveri, já falei, seja bem-vindo. Deixa eu ver aqui. Eli Anderson Silva, olá padre, boa noite. A Igreja Católica no Brasil tem uma posição política mais voltada à esquerda ou à direita? Agora ela tem uma posição política voltada mais à direita, tá? Antes ela teve uma postura política voltada mais à esquerda. Na década de 70, 80, a Igreja Católica se envolvia em questões sociais e tinha uma tendência mais à esquerda. Nós não podemos esquecer que o MST ele praticamente nasceu na Pastoral da Terra, da Igreja Católica, e como outros movimentos também sociais. Então, a Igreja ela tinha uma tendência, a Igreja, até antes do concílio mesmo, Vaticano II, a Igreja da década de 60, 70 e 80, ela vai ter uma postura mais de esquerda, e na América Latina algumas posturas bem radicais de esquerda. Tá? Depois João Paulo II vai desconstruir tudo isso e vai criar uma igreja bastante conservadora. Ele vai esperar com que bispos progressistas se aposentem, se tornem bispos eméritos, e ele vai substituindo esses bispos por bispos mais conservadores. E aí então a construção de uma igreja bem conservadora, uma igreja carismática, uma igreja que tem uma tendência à direita. E hoje então é o que predomina na Igreja Católica. Meire Fávero Gama, seja bem-vinda. João Francisco Correia, ele escreve aqui, você conhece Alcoólicos Anônimos? Conheço sim. Eu conheço um pouco e gosto muito. Alcoólicos Anônimos tem uma espiritualidade muito grande, muito legal. Me lembra muito Spinoza, Teilhard de Chardin também. E se você tem problema com algo, procure os Alcoólicos Anônimos, tá? Que é um grupo super importante. Nós estamos chegando no final do programa. Eu só queria mandar um abraço para o Carlos Expedito Rocha. Ele diz assim: Padre Beto, tirando a influência estoica, o que pode ser palavra de Deus nas cartas de Paulo e nas epístolas dos outros apóstolos e no Antigo Testamento? Olha, tudo que estiver alinhado com o amor ao próximo, nós podemos considerar palavra de Deus, tá? Tudo que estiver alinhado, não é? Eu escolhi para minha vida sacerdotal um lema de Gálatas, não é? Que é para a liberdade que Cristo nos libertou, não é? É uma frase belíssima. Isso tem a ver com o amor ao próximo. Então, tudo que tiver a ver com amor ao próximo, você pode considerar palavra de Deus. Gente, eu tenho que terminar o programa mesmo. Michele Simão Biazin, um grande abraço. Maria Cristina também um grande abraço. Jefferson Santana. E eu espero vocês no próximo programa.
tá? Na próxima quinta-feira, aqui no Humanidade Livre, às 22 horas. Uma ótima semana.